Graça e paz, irmãos. Graça e paz para vocês que estão na casa de vocês. Que o amor de Deus esteja sobre nós nesta manhã. Eu creio que já está, porque o louvor foi lindo. E esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que essa igreja serve. Esse é o Deus que nos traz todos os dias a esperança que dias melhores virão. Porque hoje nós podemos dizer que precisamos disso, ter essa esperança. E essa semana não, faz uns 15, 20 dias, eu soube que eu estaria aqui. E eu gosto muito de estar ministrando com um grande tempo. Aí eu disse, não posso, eu faria a ministração que o pastor Cláudio fez. Não posso, tem que ter mais alguns dias. E hoje eu estou aqui. Não estou com medo, porque Deus tem um chamado para a minha vida, e eu tenho certeza que aquilo que Ele precisa falar através da minha vida, Ele vai falar. Mas eu tenho um respeito por aquilo que eu tenho que dizer. Eu preciso sempre saber aquilo que eu preciso falar, passar, que aquilo seja algo realmente que Ele quer que eu diga. E eu tive muito essa conversa com Ele, chorei muito, até administrar isso tudo na minha cabeça, até estar aqui falando, mas eu tenho certeza que nunca ele me deixou sair envergonhada quando eu aceitei. Sempre Ele me surpreende, sei que Ele vai fazer isso nesta manhã. Porque esse é um Deus que não olha as nossas limitações, mas Ele quer aquilo que eu fale e aquilo que vocês também digam. Não, eu vou fazer. Não porque eu sei, mas porque eu sei quem me chamou para fazer. E é isso que eu quero falar nesta manhã para vocês. Nessa série, nós estamos falando sobre mutualidade. O primeiro foi o pastor Nivaldo, que falou sobre... Eu vou ler aqui porque eu anotei, tá bom? O pastor Nivaldo falou sobre mutualidade, caracterizando a comunhão. O pastor Cláudio falou a mutualidade e a comunhão. E hoje eu vou falar a mutualidade é o coração da igreja. Por que eu coloquei é? Porque lá estava o coração da igreja. Mas eu coloquei, Deus me trouxe no coração que é. Nós não podemos correr disso, duvidar disso, não ter certeza disso. A mutualidade. Mutualidade é reciprocidade. Caminhar junto, estar junto. Mutualidade quer dizer que nós precisamos ter a comunhão de fazer todos a mesma coisa. Não pode ter dois pensamentos, duas linhas. Por isso que a mutualidade é o coração da igreja. E é isso que eu quero trazer para vocês nessa manhã. Por quê e como? Eu tenho aqui uma tecnologia que eu não uso muito. Oi? Para você? Tinha ido primeiro. Então, eu quero falar para vocês que... Isso, obrigada. A mutualidade é como um coração. Nós sabemos como que funciona o coração. Eu sou cardíaca, porque minha família tem isso. Eu tomo remédio de pressão. No dia que minha pressão não está boa, eu passo mal. Eu preciso tomar remédio, eu preciso ficar de repouso, eu preciso de várias coisas. Então, o coração afeta o corpo inteiro, da medula óssea até a ponta do dedo. Sendo fraco ou defeituoso, o corpo inteiro sofre. Se nós somos o coração, a mutualidade é o coração da igreja, nós precisamos ter um coração o quê? Bom, sarado,
curado, restaurado. Porque aqui não estou falando da igreja aí, eu estou falando do coração individual. Porque se cada um tiver o seu coração desta forma, sem nenhum defeito, a igreja com certeza vai se tornar uma igreja também desta forma, curadora e restauradora. Mas, primeiro de tudo, eu preciso saber como anda o meu corpo. E aí, por isso eu trouxe esse discernimento aqui para vocês, que Deus me deu. Primeiro, eu preciso saber como anda o meu coração. Eu preciso de 6 em 6 meses ao médico, eu tomo meus remédios de pressão, eu não posso passar algumas coisas, e isso e aquilo. Meu coração, ele é o quê? Físico. Defeituoso. E eu preciso fazer tudo aquilo para que eu não tenha um pico de pressão, para que eu não tenha muitas coisas, eu não posso ficar sem meu remédio e tudo mais, para que eu possa ter um corpo físico bom, para administrar minhas coisas, para trabalhar, para estudar, para cuidar dos meus netos, porque hoje eu faço isso. Então, eu preciso ter um corpo físico bom. Por isso, eu trouxe isso aí para vocês pensarem sobre isso. Da mesma forma, a mutualidade, aquela quente e forte expressão de comunhão entre cristãos, afeta cada parte, aspecto do ministério da igreja local. A vida recíproca não é opcional, é função básica e específica da igreja. Inspira, norteia os ministérios, interdependente dos membros. Então, eu preciso ter uma mutualidade, aquela coisa que me chama, aquela coisa que me prende, aquela coisa que eu quero fazer, e quero fazer porque aquela igreja é uma igreja que gosta de fazer isso, e está fazendo aquilo que Deus nos colocou para fazer. Que é andar, toda a igreja precisa andar em mutualidade. Toda. Se alguém não anda, se alguém que está aqui sai um pouquinho daquilo que Deus coloca, daquilo que está na palavra, a igreja sofre, há uma pessoa que fica doente, e no meio do rebanho pode acontecer muitas situações que depois nós precisamos verificar por quê. Paulo já disse que precisamos cuidar disso. O que eu preciso fazer na igreja? A igreja precisa inspirar os ministérios. Os ministérios precisam fazer de tal excelência que quem está ouvindo a gente, quem está conosco, quem assiste a gente, ele fala assim, nossa, como bom, eles fazem com tanto amor, como é lindo. Isso é a mutualidade que a igreja precisa ser. A base da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele é que é a nossa cabeça. Por isso que eu trouxe aqui, que é o coração da igreja. Nós precisamos saber que quem nos guia é Jesus Cristo. Por se Ele nos guia, nós somos a base da igreja. Nós, igreja, precisamos ter isso como algo claríssimo na nossa vida. Para que nós não possamos ir para a direita nem para a esquerda, mas ir para aquilo que a igreja está nos propondo. E se a igreja nos propor alguma coisa que foge da palavra, eu posso dizer não. Eu posso conversar, eu posso dizer. Mas a gente precisa saber que quem é a base da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Não é pastor, não sou eu, não é nenhuma denominação. É Jesus Cristo, de toda a igreja. Porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, nós precisamos saber que o alicerce de qualquer igreja, e essa em especial porque nós estamos nela, é Jesus Cristo. Um edifício é tão sólido quanto o seu alicerce. A mesma coisa do coração eu quero colocar para vocês. Muitas vezes nós vemos, muito recente, vários prédios que caíram, não só aqui, como no mundo todo. Por quê? Porque o alicerce não era sólido. Porque fizeram muitas coisas que pudessem comprometer aquilo, sem pensarem nas pessoas que iam morar lá ou viver lá. Então, o alicerce precisa ser sólido. E quem faz um alicerce sólido? É Jesus Cristo. O fundamento da nossa vida é Jesus Cristo. Ele é a nossa base, nossa razão de ser.
Tudo que somos e fazemos deve ajustar-se ao padrão fornecido por Ele. Você está edificando sua vida no único fundamento verdadeiro e duradouro. Assim como nosso coração, a nossa igreja precisa estar tudo bem, tudo restaurado e curado. A igreja é a nossa base, mas aqui o fundamento, o único, ele precisa ser verdadeiro e duradouro. Muitas vezes as pessoas que vêm aqui ou estão em algumas outras igrejas, eles estão assim, oscilando. Um dia estão bem, outro dia não está. Porque eles não têm isso daí. Ele não tem o fundamento verdadeiro. Porque eu posso passar por situações em que vai me tirar do meu foco, eu posso passar por situações onde eu vou ficar mal, porque eu passo. Eu já passei, vocês sabem o meu testemunho. Mas nunca eu desisti desse Deus. Eu nunca tive dúvida de quem era meu Deus, de quem era meu alicerce. Nunca tive dúvida de quem me tirou da onde eu estava. E isso eu preciso que vocês entendam, porque isso é muito importante. Que eu não tenha não tenha nenhum momento a dúvida a quem estou servindo, e quem é meu alicerce, e quem é o cabeça da igreja que eu e vocês estamos hoje. Porque muitas coisas podem acontecer, mas essa certeza a gente precisa ter, para que ninguém nos engane. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois um só judeus, um só corpo, todos nós somos batizados em um só único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um único Espírito. Quando eu aceito Ele como meu alicerce, como eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador, eu e vocês temos o mesmo Espírito. Temos o mesmo Deus que nos está chamando para que vivamos esse novo tempo. Um tempo de sermos alicerçados. Um tempo de sabermos que para que Ele nos chamou. Um tempo de sabermos que essa igreja é uma igreja diferente. Essa igreja é uma igreja diferente porque todo mundo que nos chega aqui, eles estão doentes. Não é só doente físico, mas principalmente emocional. Eu vim aqui porque eu estava doente física, emocionalmente e espiritualmente. E o meu alicerce, eu sabia que Deus não tinha tinha uma cura para mim, mas eu não sabia como achá-la e nem aonde encontrar. Quando eu cheguei aqui, eu vi essa igreja, que ela tem é alicerçado nesse amor de Deus. Esse prédio é sólido, e por isso eu cheguei aqui e consegui ser restaurada na minha alma de uma forma tal, que isso para mim hoje não é a primeira coisa que eu digo. Você precisa cuidar da sua alma. Você precisa falar e saber que você está doente. Em alguma área da sua vida, quando eu atendo a pessoa, eu já sei. Mas ela precisa só entregar e saber que esse Deus aqui, nós temos um único Espírito. Cada um de nós pode passar o que passar, ter passado a sua história, mas quando eu aceitei, quando eu estou aqui, Ele quer que nós não estejamos falando de judeus, de grego, de igreja tal ou Ele quer que nós saibamos que nós precisamos falar aquilo que o mundo está precisando hoje. Por favor. Paulo comparou o corpo de Cristo ao corpo humano. Vocês já entenderam isso. Eu estou falando de corpo, então essa comparação não é minha, é de Paulo. Cada parte tem uma função específica para o organismo, como todos os órgãos, bem diferentes funções, mas suas diferenças devem trabalhar juntos. Nós somos diferentes. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma história, cada um vem de situações em que são diferentes também. Mas nós precisamos saber que as nossas diferenças
precisam trabalhar juntos, porque isso é muito difícil. Eu vejo isso porque muitas vezes há comparações, aquilo que pode, ela é mais bonita, ela é mais isso, mais aquilo, canta melhor, ela fala isso, faz aquilo, e aí nós ficamos também ouvindo essas coisas e acreditando nisso. E muitas vezes a gente nem faz aquilo que precisa ser feito, porque eu me paraliso, porque eu não acredito na história, mas todos nós precisamos aprender, porque nós somos chamados para viver desta forma, mas que essa unidade, porque nós somos muitos, todas as igrejas são muitas pessoas e pessoas diferentes, mas precisamos aprender a trabalhar juntos. Os cristãos têm que evitar 2 erros comuns: orgulhar-se de suas habilidades e pensar que não tem nada para oferecer à igreja. Orgulhar de suas habilidades. Eu sempre fui orgulhosa nesse sentido. Nossa, como eu sou boa. Como eu sou isso. Desde nova, muito nova. Porque minha mãe me criou assim. Então, eu sempre achei que eu era muito boa. Desde cedo eu era mandona. Desde cedo eu caminhava a minha casa. Cedo que eu digo de 6 anos. Então, para mim, isso era coisa tão natural. Eu falei assim, meu Deus, como eu sou boa. Quando cheguei aqui, também cheguei boa. Doente, mas boa. Trabalhava muito, comandava muito lá na secretaria, andava toda chique, e era boa. Chorava até, não dormia de dor, mas era boa. Descobri isso aqui. Passou muito tempo que eu descobri o quanto que o meu orgulho já era muito, mas das minhas habilidades era mais ainda. Porque eu sempre fiz muito sozinha, construí muito sozinha, estudei, fiz 4 faculdades, fiz pós-graduação, comprei minha casa, comprei meu carro. E minha família não tinha isso. Então, meu orgulho só superou tudo para mim. Aí, quando fiquei doente emocionalmente, eu falei assim, meu Deus, o que adianta? E aí foi aqui mesmo, que eu digo nessa igreja, que eu fui descobrir o quão eu era orgulhosa. E isso não me levou a nada, não acrescentou nada, só acrescentou mais situações que eu tinha que resolver, e restituir, e fazer perdão. Pensar que não tenho nada a oferecer à igreja. Isso é muito comum. Quando a gente pede para alguém fazer alguma coisa, não, eu não posso, não, eu não consigo, não, eu não sei mexer, não, eu não sei ler. Não, e só isso que a gente ouve da maioria das pessoas que a gente quer que nos ajude quando a gente precisa fazer alguma coisa na igreja. É isso que a gente ouve. E eu quero dizer para vocês que ele está nos dizendo que todos nós no corpo, viu, casa? Todos nós no corpo temos habilidades para fazer alguma coisa. Eu preciso só saber qual é. Ele não quer que eu faça alguma coisa que eu não tenha essa habilidade. Ele não quer que eu faça alguma coisa que eu não consiga. Ele quer que eu faça alguma coisa que Ele já nos deu. Antes mesmo de eu nascer do ventre da minha mãe, Ele já me deu. Depois a gente vai trabalhar do dons, não aqui, mas no próximo. São os nossos dons, mas eu preciso só saber. Eu quero. Depois Ele vai fazer o resto que precisa. Em vez de nos compararmos uns com os outros, devemos usar nossos dons juntos para proclamar as boas novas da salvação. Eu preciso usar isso. Saber que a Kátia, ela sabe muito bem escrever, ela é professora, e eu não sei. Então, o que eu vou fazer? Kátia, você fica com isso. Eu fico com esse aqui. Isso daqui eu gosto. Isso aqui eu sei. Mas não deixar de fazer. Porque quando eu deixo de fazer, a igreja, poucas pessoas fazem, a igreja fica cansada. Os líderes se cansam. Porque muita gente estão aqui, muita gente sabe como pode ajudar, mas ele nem vai lá dizer, eu sei fazer. Mas a gente sabe que sabe fazer. Servir como modelo. A igreja, a crescer, ela só cresce adequadamente sob o comando de líder guiado pelo Espírito Santo. Isso é muito bom e muito importante. Quando eu sempre fui da igreja, eu ficava numa igreja só vendo que estava errado.
só vendo que estava errado, saía de lá e ia lá para uma casa onde as pessoas que viam que estava errado faziam suas panelinhas. Eu era da igreja, gente. Entendeu? Não estou falando aqui para vocês que não são da igreja. Estou falando da igreja. E aí, Deus foi me mostrando o quanto que aquilo era errado. O quanto que isso precisava ser resolvido. Porque eu estava só ajudando as pessoas a falarem mal da igreja. Mal de Jesus, mal de Deus. Porque elas sabiam que nós éramos assim. E que depois nós íamos lá falar alguma coisa, ou na igreja, ou para as pessoas do nosso trabalho, da nossa família, do nosso convívio. E aí as pessoas diziam assim, nossa, ela fala isso, ela age assim. Então, eu preciso ser guiado pelo Espírito. E aí, eu vim para cá, graças a Deus, gente, que eu vim para cá. Muitas coisas foram esclarecidas na minha vida. Muitos líderes que são bons, que viram o quanto que eu estava fazendo, agindo errado, e que eu precisava mudar, porque o corpo estava sofrendo. O corpo somos nós. Nós, as pessoas que estão em casa, membros de cada igreja. Se eu estou falando mal daqui, da Kátia, da Deise, da Raquel, eu estou falando mal do corpo. E aí as pessoas foram me falar sobre isso. E aí eu tive que fazer um acerto. E hoje eu não falo mal mais de vocês. Pode ficar tranquilos, tá bom? Eu falo para vocês. Entendeu? Então eu falo para vocês quando precisa. Quando não precisa, eu deixo. Eu amo. Eu mudei. Porque os líderes que começaram a me ver dessa forma na restauração foram líderes íntegros. E aí eles me ajudaram a melhorar nessa situação. Paulo e Bernabé designaram-lhe presbítero em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor o que havia confiado. Paulo e Bernabé eram pessoas que caminhavam juntas. Estavam em igrejas problemáticas. Tinham igreja que eles precisam falar dessa integridade. Mas eles primeiro foram para Deus. E quando chegou lá, Deus atendeu aquilo que eles precisavam. Antes de qualquer situação, Paulo e Barnabé sabiam que eles não ficariam ali. Então, eles prepararam um sucessor. Eles prepararam pessoas que iam ficar ali com a mesma... com tudo aquilo que eles também tiveram, porque eles receberam de Deus, serem guiados pelo Espírito. Então, quando eles estavam ali, eles estavam preparando a liderança, que não era uma liderança tão boa. Eram líderes que estavam ainda em processo de restauração e de cura. Mas ele sabia que ele orava, que ele lia a palavra, que ele era diferente. E Deus trazia a resposta para eles. Então, eles sempre, antes que eles dissessem assim, nós não vamos mais voltar, eles tinham um sucessor. Eles tinham pessoas que iam continuar o trabalho. Sem sucessor, não há sucesso. Eu preciso deixar o Ministério de Restauração. Vocês sabem que eu preciso, não sabe? Eu preciso viajar, dar uma volta no mundo, fazer minhas coisas que eu quero fazer. Mas faz um ano passado que Deus está falando, você pode voltar. Pode voltar sobre isso, porque você precisa deixar alguém. E eu quero deixar alguém que vai fazer a boa obra que Deus começou em minha vida, primeiro nessa igreja. Mas eu preciso caminhar com isso. E eu descobri, mais uma vez, quando eu fui estudar isso, sem sucessor, não há sucesso. Falei, meu Deus! Como? Espere. Mas eu preciso fazer igual Paulo e Barnabé. Orar, orar, orar. Esperar. Fazer diferente com aquelas pessoas que estão ali, que estão no meu ministério. Fazer com que as pessoas tenham o mesmo amor que eu tenho. Porque o meu coração ama a restauração. E isso tudo foi Deus que fez comigo aqui. Então, eu preciso
fazer que nem eles. Por quê? Senão o meu sucesso e esse amor vai por água abaixo. Isso vai ficar sem ninguém. Não que alguém não possa assumir, mas eu preciso, quanto pastora desse ministério, já ter uma pastora e um pastor. Ou 2 ou 3. Em nome de Jesus, que surjam vários. As mulheres igualmente estejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher, governar bem seus filhos e a sua própria casa. E os que serviram bem alcançarão uma excelente posição de grande determinação na fé em Cristo Jesus. Isso eu trouxe também porque eu sempre tive na minha mente que eu não poderia, porque eu tive um divórcio. Aí Deus falou assim, não, você precisa fazer aquilo que eu tenho pedido para você, que é ser uma mulher como que chama? Digna. Uma mulher que me procura, que está junto comigo. Porque o resto quem vai fazer sou eu. E ele só tem feito, só tem restaurado, só tem mudado o meu deserto. Hoje eu vivo a melhor fase da minha vida na questão família. No outro dia eu vou contar isso. Ore e apoie a liderança da igreja. A mutualidade é isso. Estar juntos é isso. Os líderes, quer de pequeno grupo, quer da igreja, são responsáveis pela manutenção da pureza do testemunho da igreja, pela disciplina, pela restauração dos disciplinados. Tudo isso inclui o termo pastoral. A igreja Ágape é responsável por isso. Não é o pastor Nivaldo, a pastora Ana e alguns pastores. É a igreja. Casa, são vocês. Nós todos que aceitamos Jesus como Salvador e cremos que Ele é nosso Deus, o nosso alicerce, nós precisamos ser responsáveis por isso. Isso é muito sério. É muito sério. Então, uma igreja, para ela andar na mutualidade, ela precisa ser uma igreja que tenha pessoas que façam isso e, quando façam com amor. E eu estou ali, pela restauração dos disciplinados. Eu estou naquele ministério. Em qual ministério cada um de vocês está? Porque tem para todo mundo, já disse. Ele está falando que todos nós temos que fazer a boa obra. Não é só os pastores. Então, eu sempre, quando eu vou atender alguém, eu já vou com a minha cabeça, os meus sentimentos, para ver qual é a parte da restauração que a pessoa está ali, precisa que eu ajude. Cada um de nós precisamos ver qual é o nosso ministério, aquilo que Ele quer trazer. Mas aquilo ali, toda a igreja de Jesus precisa ter. Não é só aqui. Obedeça aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Hebreus 13, 17. Obedeçam. 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 Isso, para mim, era muito difícil. Muito difícil. Então, eu obedecia. Eu ouvia, virava o olho, virava tudo. Vocês sabem como eu sou boa nisso. E fazia várias coisas. E depois virava as costas, eu não fazia. Eu era o quê? Desobediente. Então, a gente precisa entender que os líderes eles estão aqui para isso, para nos guiar. Não quer dizer que nós não vamos dizer para eles quando eles não estão certos. Mas a gente precisa fazer isso de uma forma em que seja também uma forma em que eles vão se sentir cuidado.
Porque é proveitoso para vocês, para nós, que nós estejamos líder, que a gente possa dizer aquilo que a gente sente, sem ninguém ficar melindroso ou se sentir acusado de alguma coisa, porque nós sabemos como dizer, porque nós aprendemos como dizer. Isso tudo é restauração. Agora, lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam de trabalho entre vocês, e que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos mais de autoestima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, os que adivinham dos ociosos, conforte os desanimados, auxilie os fracos, sejam pacientes para com todos. Ali está dizendo o quê? Que nós precisamos ter paciência, amar. Que nós precisamos fazer aquilo que Ele quer, que Ele nos diz, amai uns vos outros, como eu vos amei. Essa igreja, ela tem um alicerce bem sólido. Essa igreja, o cabeça da igreja é Jesus. Essa igreja Ágape, todas as igrejas, eu acredito que deveriam ser assim, mas nós estamos falando de nós. Então, precisamos ser pessoas que vão fazer a diferença. Já lhe disse por carta que vocês não devem associar com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo. Olha só, Paulo que está dizendo para nós. Nem aos avarentos, aos ladrões e aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não deve se associar com qualquer que, dizendo irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não deve você julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Expulse esses perversos do meio de vocês. Ele está falando da igreja. Ele não está falando do mundo, porque do mundo quem vai julgar? É Ele, é Deus. Mas Ele está dizendo aqui que nós precisamos verificar também. Se está me chamando por qualquer situação, que eu vou ver que vai ter bebedeira, que vai ter coisas que não são, que não estão aqui, que não tem proveito, eu posso ir? Eu digo não. Não, muito obrigado. Eu não vou lá falar para o pastor e nem vou chamar toda a liderança da igreja para dizer. Eu digo não. Porque ele está dizendo que nós precisamos nos dizer para quem nós temos alicerçado e quem é o nosso cabeça. Então, quando qualquer pessoa vai fazer qualquer situação errada, vai caluniar, vai beber, vai trair esposa, vai fazer situações, eu não posso ser conivente. A minha conivência não é ir lá festejar com a pessoa. Existe festa que nós devemos ir. Muito, porque eu gosto de festa, gente. Sou boa para comer e fazer a comida e festejar. Eu gosto. Mas a gente precisa saber com quem a gente vai fazer isso. Então, se nós, esta igreja Ágape, não tivermos isso como regra, muitas coisas podem acontecer. E daí, nós vamos ter legalidade. Vai ter alguém aqui que vai ministrar o louvor que tem uma situação dessa. Não estou dizendo que isso aí, entendeu? Que está tendo. Mas alguém que vai estar no meu ministério. E aí o que vai acontecer? O alicerce vai ficar o quê? A igreja, que a Jesus Cristo é a cabeça,
precisa ter sabedoria e discernimento para viver um tempo de santidade e um tempo de fazer a diferença. É isso que ele quer nos dizer, Paulo, ali. E ele está dizendo uma coisa. Se no meio de vocês tiver alguém assim, e essa pessoa se arrepender, ame. Não julgue mais. Cuide. Faça várias líderes que estão bem, que cuide dessas pessoas. Não é para a gente pôr para o mundo, mas quando estiver aqui e ela não quiser de conserto, não é nós que vamos fazer nada. A não ser orar. Isso é muito triste, porque eu tenho atendido várias pessoas assim, e ela está dizendo que não quer. Ela não quer. O que podemos fazer? Orar. Para que ela volte para o lugar que ela nasceu. Ela sabe que aqui é o lugar dela e que Jesus Cristo a ama. Mas a gente não pode fazer nada, mas a gente não pode ser conivente. Se alguém tenha causado tristeza, e não tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo. A todos vocês, a punição que lhe foi imposta, pela maioria, é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolá-lo para que ele não seja dominado pela excessiva tristeza. Portanto, eu lhe recomendo que realmente reafirme o amor que tem por ele. Isso é aquilo que eu acabei de dizer, a gente precisa amar. Se a pessoa está pedindo ajuda, ela pedir perdão, não interessa o que ela fez. Quem vai cuidar disso é Deus. Mas nós, quanto igreja que cuida, igreja que ama, nós precisamos perdoar. Aí é outro passo. Cuide-se de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. É isso que Deus está dizendo para nós, igreja. É um tempo difícil, é um tempo onde que o mundo está totalmente perdido, onde situações que nós não podemos dizer que nós estamos coniventes, que nós aceitamos, mas ele está dizendo que nós precisamos. A igreja de Deus, ela foi comprada com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus é que vai nos guiar e vai nos orientar para fazer aquilo que precisa. Mas precisamos ter certeza, convicção de que esse sangue, ele já derramou ali, nós não precisamos mais fazer nada. Basta aceitar e acreditar. Porque o tempo está difícil. Mas eu preciso fazer a diferença. Vocês, igreja, precisam fazer a diferença. Nós precisamos dizer todo momento. Não é eu ir lá no jornal, não é fazer nada disso, mas eu preciso me posicionar para saber que esse sangue de Jesus realmente vai fazer e tem feito a diferença na minha vida. Obedeçam seus líderes. Obedeçam os seus líderes. E submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho dele seja com alegria e não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O que? Isso aí eu já falei. A tarefa do líder da igreja é ajudar e as pessoas a amadurecerem em Cristo. Os cristãos que Nossa, está muito difícil de eu ler lá. Dá para aumentar um pouquinho para mim? Não. Cooperam. Pastor, pode ler para mim, por favor? Aqui, ó, por favor. Aqui. Seu óculos também precisa, pastor?
A tarefa dos líderes da igreja é ajudar as pessoas a amadurecerem em Cristo. Os cristãos que cooperam com seus líderes aliviam-lhes muito o fardo da liderança. A sua conduta dá a seus líderes motivo para falar com alegria a seu respeito. Os líderes da igreja são instrumentos que Cristo usa para preparar todos os membros para a boa obra. Não somente os líderes, são ministros e servem ao Senhor. Recebemos dons que fazem de nós necessários uns para os outros, e outras pessoas receberam dons que fazem delas necessárias para nós. Alguns temos dons pessoais para os outros, e outras pessoas receberam dons que podem ter o dom de se preocupar com pessoas que sofrem. Os outros dons individuais que são importantes para o crescimento emocional e espiritual de outros. Deus tem um propósito para cada um de nós. Por isso, devemos nos esforçar para conhecê-lo melhor por meio da oração e estudo da palavra. Podemos encarar o ministério de cada cristão sob 2 aspectos: o interno, servindo aos outros membros, e o externo, em comunicação com outras pessoas que não têm vida espiritual por não estarem unidas com Cristo. Muito sério isso. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu ministério. Mas nós precisamos ajudar uns aos outros. Porque nós sozinhos não vamos conseguir. Mas juntos, como eu já disse para vocês, isso é muito mais fácil. E o meu dom ajuda a outra pessoa com outro dom. E aquilo que eu tenho facilidade se torna para a igreja algo tão fácil, algo tão prazeroso, algo tão bom. Quando a gente faz impacto aqui, a gente vai todo mundo lá para ministrar, para cuidar e fazer. Isso se torna o quê? Isso que nós acabamos de ver. Cada um é usado com aquilo que tem facilidade. Tem gente que vai para lavar banheiros porque ele sabe que aquilo é bom, ele gosta. Tem gente que vai ministrar. E é isso que ele está dizendo para a gente. Nós devemos fazer isso. Ser uma igreja nessa cumplicidade. Uma igreja que tenha um prazer de fazer aquilo que ele tem nos chamado e aquilo que nós temos que como algo que a igreja inteira vai fazer porque é o que ele tem para nós, essa igreja. Que é cuidar de pessoas. Nós fazemos o impacto, nós fazemos ministrações, nós fazemos várias coisas que precisa que pessoas estejam ali, intercedendo, orando, ministrando. Então, nós temos lugar para todos nessa igreja. Agora, eu preciso só querer. Aspecto do ministério de cada cristão. Ministério interno. Então, aqui, nessa mutualidade da igreja, nós temos dois aspectos. O interno e o externo. Interno inclui os aspectos vertical, olhando para Deus, e horizontal para os irmãos. O vertical é aquele que podemos chamar de ministério de adoração. Isso inclui as diversas formas de oração. Então, o vertical é aquele de Jesus. Eu e Deus. Horizontal, eu e pessoas, eu e membros. Esse ministério, de interno, ele é muito aquilo que a gente faz na oração, no louvor, que é uma adoração. É eu e Deus primeiro, depois eu e as pessoas. Nós precisamos estar sempre em oração. Precisamos sempre estar estudando. Agora nós temos aqui o curso que a gente está fazendo na sexta-feira. É uma bênção. Tudo que nós precisarmos. E a gente precisa saber por que a gente está aqui fazendo isso. Porque também é um chamado dele. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça,
apresentam seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. É isso que a gente faz na adoração, na hora que a gente vai para a oração, ler a Bíblia. A gente vai pedir para aquele que pode todas as coisas. Porque por isso nós estamos estudando lá na sexta-feira. Por meio de Jesus, portanto, obedeçam continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Isso é de louvor. Depois que eu estou orando, eu preciso louvar. E a igreja aqui, nós temos os ministérios de louvor, que é uma bênção, graças a Deus por isso. Todas as vezes que eles estão ministrando, existe um espírito, existe uma presença. Isso porque eles, antes de tudo isso, eles fizeram a parte que eles precisavam, que é verticalmente. Porque enquanto eu não faço isso, eu não posso fazer o horizontal. Porque horizontal é quando eu já estou tão cheia, por isso eu posso dar, por isso eu posso transmitir. Então, ninguém pode fazer isso por mim. Isso é individual. Eu preciso primeiro encher-me do vertical, que é Deus, a presença, leitura, devocional, choro. Falar aquilo que está me tirando, me incomodando. Aí eu vou para Filipenses 4:6. Depois disso, eu vou para Hebreus 13:15. Mas isso também é individual. Mais um individual que eu preciso verificar. Se eu não fizer, eu não posso fazer o coletivo, eu não posso ser uma igreja que vai ter uma mutualidade. Mesmo se nossos líderes humanos falharem ou forem abusivos, Jesus Cristo é totalmente coerente e digno de confiança. Como Deus é amigo, Cristo merece receber da nossa nova aliança o que equivale aos sacrifícios da antiga aliança, ou da adoração propriamente dita, atribuição do valor de Deus por Ele ser o que Ele é. Aqui eu quero dizer para vocês que antes, lá em Moisés, lá no Velho Testamento, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos fazer oferenda, nós precisamos oferecer, nós precisamos fazer várias coisas para garantir aquilo. Davi, Salomão, fizeram tudo aquilo que Moisés deixou escrito para que eles fizessem. Hoje nós não precisamos, porque nós temos uma nova aliança. Ele já morreu por mim e por você. Se eu já o aceito como o único e suficiente Salvador, eu não preciso mais fazer nenhuma aliança que não seja a aliança de estar com Ele e fazer tudo aquilo que Ele quer que eu faça, aquilo que Ele me chamou, aquilo que a igreja tem para fazer. Eu não posso mais ficar sentada esperando. É isso que essa igreja precisa. Não é mais tempo de esperar. É tempo de agir, de fazer. E tem tantas coisas para ser feita. Só que eu preciso saber. Como eu vou saber? Conversando com o pastor Ana e Nivaldo, Deise e pastor Cláudio, são os pastores da igreja. Como eu posso fazer isso? Qual o dia da semana que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Porque é isso que ele está dizendo para eu fazer com a minha nova aliança. E cantar o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes maravilhas são as tuas obras, Senhor. Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. O Rei das nações, quem o te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifesto. Isso daqui é muito atual. Muito atual. Meu Deus. O Rei das nações, quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Enquanto a gente não fizer isso quanto nação, quanto a igreja, quanto o povo, é isso que vai estar acontecendo. Muitas coisas nós vamos padecer.
Estes capítulos descrevem as 7 anjos com as taças da ira de Deus. A ira de Deus se cumprirá contra o mundo incrédulo. O cântico de Moisés celebra a suprema libertação do povo de Deus do poder de Satanás. É tão atual por causa disso. São tantas situações em que o povo está amarrado, está na mão de Satanás, que não sabe quem é o Deus vivo, que não conhece, porque nós temos que ficar calados, nós temos que ficar sentados, nós temos ficado com medo. É isso que ele está dizendo para vocês. Nós precisamos libertar esse povo. Igreja, na sua parte vertical desse ministério, é isso que ele está nos chamando para fazer. Não é só ver, ler, é fazer. É fazer. Ter uma comunhão com ele e saber que ele tem um chamado para cada um de nós. Lucas mencionou as atividades que caracterizavam a comunidade dos primeiros cristãos. Eles se comprometeram com o crescimento espiritual, estudando a palavra, compartilhando uns com os outros e juntos ajudavam os necessitados, vendendo tudo que os seus bens, repartindo generosamente. Os que recebiam com eles a sua fé, alegria e cuidado amoroso era tão contagiante e muitos outros se tornavam crentes. Por causa dessa atitude, as pessoas não conheciam a palavra, não conheciam Deus, mas por causa de uma atitude de fazer, não só de falar. Precisamos fazer certos momentos. E agora é o momento. Tantas vezes tem pedido aí fralda, leite, o sacolão, o alimento. Precisamos fazer isso. É a hora. Porque quando fazemos isso, as pessoas que estão lá recebendo, elas não nos conhecem. Mas a pessoa que está entregando vai falar do amor de Deus e essa pessoa vai querer conhecer. É o momento de nós fazermos essa parte. E a resistirem à tentação de permitir que outros interesses a levavam a deixar de se reunir. Essa parte eu acredito que é mais para nós. Com essa pandemia, muitos não têm vindo para a igreja. Ficam em casa. Não precisamos deixar de nos reunir, porque eu e você podemos ficar num lugar deserto. Podemos ficar sozinhos, mas não é isso que ele quer para nós. Ele quer que nós estejamos juntos, reunidos para um ajudar o outro. Pode passar para mim, por favor. Mas, estou vendo que meu tempo já foi. O ministério externo são 2. A evangelização, que é aquilo que eu falei para vocês. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos não ficar calados. Mas nós precisamos fazer isso de uma forma em que Ele está dizendo para nós que é a coisa certa. Com dons, com aquilo que eu tenho de melhor. Não com aquilo que eu tenho de pior. Ele quer que eu saiba quais são aquilo que eu posso ajudar para o reino, para falar do seu amor. Antes de aprender nos céus, antes de ascender para os céus, as palavras de Jesus a seus discípulos foram de instrução. Eles continuariam sob a autoridade do mestre, deveriam fazer mais discípulos, deveriam batizar e ensinar os novos discípulos a obedecer a Jesus. Cristo estaria com eles todos os dias, através do Espírito Santo. É isso que ele está dizendo para nós. Nós não estamos sozinhos. Ele deixou tudo aquilo que ele deixou com os discípulos para nós. Só precisamos fazer. Ministério da compaixão. Nós temos a evangelização e a compaixão. Esse ministério é aquele que o próprio Senhor Jesus exercia sobre a terra, quando estendia as mãos de amor
para tocar-nos os enfermos e marginalizados. Entrando no barco com os seus discípulos o seguiam. Jesus, ele deixou para nós como exemplo de termos compaixão. Ele não fazia nada antes de cuidar do corpo e da alma. Ele fazia as coisas juntas. Um fazia uma coisa, outro fazia outra coisa. E é isso que ele quer que nós façamos quanto a essa igreja. Igreja Ágape, nessa mutualidade. Ele quer que nós tenhamos o exemplo dele. O resultado de tudo isso é que a igreja local atinge o seu alvo geral. Glorificar a Deus. Glorificar aquele que é dono de tudo e sabe tudo. Aquele que nos trouxe para viver um novo tempo. E nós precisamos acreditar que só Ele é que vai nos dar o escape daquilo que estamos vivendo. Glorificar a Deus todos os dias, através de tudo que nós vamos fazer. Essa igreja precisa fazer isso, porque nós somos um corpo. Um corpo não pode ficar doente, ou uns fazer isso, o outro não. A vida do glorioso cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo, é desenvolvida pelo Espírito Santo. Em cada membro do corpo, isso só pode resultar na glória de Deus. Foi o que Paulo pediu quando ele orava. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humildes para serem semelhantes ao corpo glorioso. Ele vai fazer isso porque Ele tem promessa. Ele é o Deus que quer que eu e você tenhamos essa cumplicidade, essa mutualidade. A igreja precisa fazer tudo. Precisa fazer a parte de obras e precisa fazer a parte de evangelização. Precisamos fazer aquilo que nós temos um chamado. E isso tudo precisamos acreditar naquele que vai nos deixar, vai cumprir aquilo que tem para essa igreja. Aquele que é capaz de fazer infinitivamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, e que atue em nós e que Ele seja toda a glória na igreja. De Jesus Cristo, que todas as gerações, para todo e sempre. Amém. Vamos ler esse último, por favor, toda a igreja. Vocês também de casa, se conseguirem. Vamos ler? Aquele que é capaz, todo mundo. Aquele... Aí, ó. Aquele que é capaz de fazer infinitivamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós. E a Ele seja a glória. Na igreja de Cristo Jesus, para todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Esse é o Deus que quer que a gente tenhamos compaixão e amamos todos. Precisamos fazer, não só ficar esperando. Amém? Amém, queridos. Para a igreja se colocar de pé, mais uma vez, por gentileza. Como é importante a igreja entender o princípio de mutualidade. Estava ali enquanto a pastora ministrava, eu tenho o costume de anotar no meu bloco de notas no celular. Então, se vocês me verem mexendo no celular, eu estou anotando todas as coisas nele. Eu anotei algumas coisas que eu achei muito interessante da ministração de hoje. Eu sempre peço para Deus, Deus, faça com que o Espírito Santo fale comigo através da mensagem. Eu não gosto de sair do culto do Senhor sem
realmente entender o que o Espírito diz à igreja. Eu carrego esse princípio comigo. Todas as mensagens que é ministrada aqui, eu sempre guardo algo dessas mensagens por escrito. E depois eu faço uma reflexão sobre o que foi ministrado. Primeiro ponto aqui, a pastora ela coloca que o coração ela afeta todo o corpo inteiro. Se o corpo estiver doente, se o coração estiver doente, o corpo todo sente. Os órgãos, né? Os membros, eles são atingidos. Em 2 Pedro 3,15, eu estava lendo e eu anotei, e a palavra de Deus diz: considerem a longanimidade do nosso Senhor como uma oportunidade de salvação. Enquanto ela ministrava, eu fui buscar o texto, e muitas vezes parece que está demorando demais aquilo que pedimos em oração para Jesus, ou muitas vezes nós até indagamos a palavra de Deus: será que Jesus está voltando mesmo? Já se passaram 2000 e poucos anos e até agora sempre essa retórica. A palavra de Deus está nos dizendo: considere a longanimidade do Senhor para a salvação. E muitas vezes nós não olhamos para isso. Deus ele está olhando para o mundo, olhando para a terra, e está dizendo na sua palavra que o mundo e as pessoas aguardam a posição dos seus servos, das suas servas, daqueles que são separados, daqueles que carregam a mensagem do Senhor, para que essas pessoas, através da sua mutualidade, que é o coração da igreja, possa ser alcançado. E eu também anotei Apocalipse 18:10. Tenha cuidado para que a maior parte da sua vida e dos seus esforços não seja para o bem de uma empresa. O texto ele dá mais ou menos isso. Não gaste a sua vida inteira focado numa situação individual. Tenha cuidado disso. Tenha cuidado para que não seja para o bem de uma empresa, de um negócio, de uma instituição, de uma organização terrena, e sim para o bem eterno. É isso que Deus ele quer. Ele quer que você use os seus negócios, sim. Ele quer que você cresça, sim. Ele quer que você passe em concurso, sim. Mas Ele quer que você tenha mutualidade para um bem final, que é que as pessoas, através dos seus atos, do seu comércio, dos seus negócios, seja alcançada para a salvação eterna. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Amém? Eu quero que neste momento, você que ouviu essa mensagem, eu sei que está um pouco frio, muitas vezes a gente fica até travado, né? Eu estava ali sentado e esse vento batia, eu falava: meu Deus, eu queria glorificar a Deus, e muitas vezes, né? E a palavra de Deus, ela fala assim: olha, vocês têm que tomar cuidado para que a minha volta não venha no inverno. Você entende esse movimento aqui do frio? Porque muitas vezes parece que a gente fica até frio para adorar ao Senhor, mas Deus ele fala: não fique parado no tempo, não fique parado por questão das estações. A eternidade ela tem um movimento, e o movimento chama-se Espírito Santo de Deus. Então eu gostaria de convidar você para erguer suas mãos, caso você entendeu essa palavra, que eu quero orar por você. Se você entendeu que você está fora dessa mutualidade, se você entendeu que você está fora do corpo de Cristo no que diz respeito à ação prática da igreja, como a pastora Alda falou, nós temos muitas coisas para fazer na igreja. Se você olhar para os ministérios e perguntar para cada líder de ministério se está faltando pessoas ali para auxiliar, para ajudar, com certeza esses líderes vão dizer: você é bem-vindo. Como os homens, na verdade, o curso do homem da verdade, nós queremos que todos os homens da igreja façam esse curso, passem por esse curso. Sabe por quê? Porque através desse curso nós precisaremos de mentores, de co-líderes dentro dos pequenos grupos de 8 para os próximos cursos dos anos futuros. E se você também não passar por esse critério, você não vai conseguir também ministrar o coração desses homens. É um esforço, é uma dedicação. Então feche seus olhos nesse momento, e se esta oração couber para você nessa manhã, eu quero então pedir que você levante as suas mãos e diga: Deus, eu estou aqui recebendo esta oração, essa intercessão, e a partir desse momento eu quero fazer parte ativa realmente do teu corpo como igreja. Não quero ser um ouvinte, eu quero ser um praticante da tua palavra. Assim como a pastora ministrou, que esta palavra, na verdade, mutualidade, ela na verdade seja o coração da igreja, seja o ponto principal da igreja.
E você assim vai poder dizer: a igreja sou eu. A igreja não é física, querido. O templo é físico, mas a igreja ela é humana. A igreja ela é santa, ela é separada. E a igreja é você. Espírito Santo de Deus, Pai, neste momento, ó Pai, eu quero clamar o Teu sangue, Senhor. Senhor, eu quero, ó Deus, pedir a Teu Santo Espírito, Senhor, na autoridade, ó Pai, do nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, para aqueles, ó Deus, que estão nos ouvindo também, do outro lado, ó Deus, dessa tela, Senhor. Senhor, que Teu Espírito Santo, ó Deus, os envolva, Pai, de tal maneira, ó Pai, que eles tomem, ó Deus, uma posição, ó Pai, ó Deus, no mundo espiritual. Pai, porque a Tua palavra diz, ó Pai, ó Deus, que o Senhor trabalha para aquele grande e terrível dia, Senhor, aonde o Senhor, ó Pai, julgará, Senhor, a terra, julgará, ó Pai, ó Deus, a Tua igreja, aonde, ó Pai, haverá um casamento, Senhor, haverá uma festa, Senhor, ó Deus, onde a noiva e o noivo, ó Pai, se encontrarão, Senhor, ó Deus, e o Senhor, ó Pai, ó Deus, tem essa longanimidade, Senhor, ó Pai, no intuito, ó Pai, que muitas pessoas sejam, ó Deus, salvas, ó Pai, ó Deus, em Cristo Jesus, através, ó Pai, da Tua igreja, através dos santos, ó Pai, através daqueles, ó Pai, que já carregam em si, ó Pai, ó Deus, o ato, ó Pai, da salvação, ó Pai, que é o Teu Espírito Santo em nós, ó Pai, esperança, Pai, da glória, Senhor, ó Deus, a Tua palavra diz, ó Pai, que foi dado poder para a igreja, Senhor, ó Pai, vestir, ó Pai, a roupa, ó Pai, de linhos finíssimos, ó Pai, de linho fino, Senhor, porque a Tua palavra, Deus, diz, ó Pai, que o linho ali, ó Pai, ela representa, Pai, a santidade, ela representa a justiça, Senhor, ela representa, Pai, a ação do Senhor, ó Pai, que veio para nos justificar, Senhor, e foi dado poder para a igreja, e foi dado, ó Pai, poder, Senhor, para, Pai, vestirmos, ó Pai, ó Deus, como igreja, a roupa da noiva, Senhor, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, quer, Senhor, ó Pai, que a Tua noiva, Pai, seja adornada, Pai, esteja, Pai, ajustada, preparada, Pai, Pai, para esse grande dia, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Pai, essa pessoa, Pai, que está me ouvindo, Senhor, Pai, que ela receba, Pai, nesta hora, Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, ó Deus, porção do Teu Espírito, Senhor, Pai, porção dobrada do Teu Espírito, Senhor, enche, ó Pai, esta pessoa, Pai, nesta hora, enche, ó Pai, esta pessoa, Pai, aqui no templo, Senhor, ó Pai, com a virtude, ó Pai, do Senhor, ó Pai, Deus, que ela sinta, Senhor, ó Deus, que ela é útil, Senhor, ó Pai, que ela faz falta, Pai, na ação prática, Senhor, ó Deus, que ela se envolva, Pai, que caia por terra, Pai, toda a mentalidade, ó Pai, de egocentrismo, de individualismo, saia, Pai, do meio da Tua congregação, do meio da Tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, eu oro, Senhor, pelos mercados, ó Pai, de negócios, ó Pai, pelos comércios, ó Deus, ó Pai, por aqueles, ó Pai, por aqueles irmãos, ó Pai, que tem, Senhor, ó Pai, carrega em si, ó Pai, o empreendedorismo, Senhor, ó Deus, que eles sejam, ó Pai, ministros, ó Pai, de negócios, ó Pai, esparramados, ó Pai, na face da terra, Senhor, a Tua palavra diz, ó Pai, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, pediu para que a Tua igreja, Senhor, ó Deus, fizesse discípulos, ó Pai, de todas as nações, Senhor, e ela começa, Senhor, através, ó Pai, da minha vida, Senhor, ela começa através da minha casa, Senhor, ó Pai, daquilo que eu faço, daquilo que eu sou formado, daquilo que o Senhor me deu, ó Pai, ó Deus, como formação, ela começa, Pai, com aquilo que eu tenho nas minhas mãos, e ó Pai, ministro, ó Deus, sobre a Tua igreja, Pai, esta bênção, Senhor, Senhor, eu libero essa bênção, ó Pai, sobre aqueles, ó Pai, que entenderam a Tua palavra, Pai, Pai, eu os abençoo, ó Pai, com toda a sorte de bênção, Senhor, nas regiões espirituais, ó Pai, das regiões terrenas, ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, que eles possam, Deus, em nome de Jesus, saírem daqui, Deus, convictos, ó Pai, que eles são filhos do Senhor, pelo poder, ó Pai, da Tua palavra. E você que está me ouvindo, que não aceitou ainda Jesus como Senhor e Salvador, eu quero orar com você, se você me permitir. Você que está aqui nesta manhã, que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ou que você está afastado, ou você não tem força para voltar para Jesus, porque você estava em pecado, Jesus, Ele quer te perdoar, Jesus, Ele já te perdoou, mas você precisa ter uma expressão prática de voltar para Jesus. Senhor, em nome de Jesus, se você puder orar comigo, se você está longe de Jesus, se você ama Jesus e quer voltar para Ele novamente, ou entregar a sua vida, se você não conhece Jesus, eu quero fazer essa oração com você. Diga assim comigo: Senhor Jesus,
Eu quero, ó Pai, neste momento, Jesus, me arrepender, Senhor, daquilo, ó Deus, que eu fiz. Reconhecer, Deus, que eu sou um pecador, Pai. Reconhecer, ó Deus, que eu caminhava, Pai, ó Deus, com o Senhor, e por algo, Senhor, na minha vida eu fui me distanciando, e Deus, eu não tenho mais força para voltar. Eu quero profetizar na sua vida a tua volta, no nome de Jesus. Eu quero profetizar a alegria do Espírito Santo, que a paz do Senhor e a justiça e a alegria do Senhor, ela seja em nome de Jesus implantada no seu coração novamente, e que você possa novamente celebrar, ceiar, que você possa estar novamente em comunhão com a igreja de Cristo, em nome de Jesus. E você que está entregando a sua vida pela primeira vez a Jesus, seja bem-vindo. Jesus, ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Só Ele pode te dar o que você está buscando, só Ele pode te dar o que você precisa. E eu abençoo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e profetizo em nome de Jesus a sua entrada na família de Deus, em nome de Jesus, porque essa é a vontade de Deus, em nome de Jesus. Então receba Jesus na sua vida, receba Jesus no seu coração, receba Jesus na sua casa, em nome de Jesus nós oramos como igreja. Aleluias, amém. Que a graça de Deus, que a consolação do Espírito Santo de Deus, esparramada sobre toda a face da terra, esteja sobre você, meu amigo, minha amiga, sobre você, pai, sobre você, mãe, esteja sobre sua casa, sobre seus filhos. Que essa paz esteja na sua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus uma boa semana, uma semana abençoada, uma semana cheia da graça, uma semana de